Sim. Ai. Novela Rico e Lázaro, resumo completo do Eu só nunca mais capítulo de fosse viver. quinta-feira, 15 de maio. Aceitaria se casar com Zack Não pra salvar esqueça a de nossa curtir família. o vídeo e se inscreva para não perder os próximos resumos da Continua novela. feio como antes. Você permanece bobo. Zack pergunta como Malca está se sentindo. Ela responde que bem e o pior já passou. Preocupado, ele pergunta se ela quer que chame um médico. Malca diz que não precisa. De forma carinhosa, ele pede para ela descansar e sai. Em seguida, Zack pede desculpas a Zelfa e diz que ela tem razão. Zelfa fala que ele precisa pedir perdão a Malca. Zack diz que já pediu. Zelfa diz que nunca pensou em ver um deles tratando a esposa dessa maneira. Zack fala que está cansado por causa dos negócios, está tendo pesadelo e ainda por cima tendo que aturar Malca que vive choramingando. Zelfa questiona por que Malca choraminga tanto. Zack promete que vai se esforçar. Zelfa diz que dar atenção à esposa não deveria ser um esforço e sim um prazer, e diz que não quer olhar para ele e ver Chain. Enquanto isso, no palácio, Nitocris reclama com Evil sobre o comportamento do rei. E fala que eles precisam se unir porque o pai voltou louco e o irmão precisa ajudar a colocar algum juízo nele. Evil diz que o pai parece mais calmo que antigamente. Nitocris diz que renegar Marduk é inaceitável, e acha que o pai está demente e avisa que eles precisam agir juntos. Evil diz que o dever deles é apoiar o rei em qualquer circunstância. Nitocris diz que se tiver que escolher entre os deuses e o pai, escolherá os deuses. Evil diz que ninguém é proibido de cultuar deus nenhum, inclusive o pai. Nitocris fala que o pai está sem condições de reinar. Evil pergunta se a irmã sugere que o pai seja arrancado do trono. E fala que a pena por conspirar contra o soberano é a morte. Nitocris fala que apenas está preocupada com a paz no reino e diz que o rei é intocável, mas não pode trair os deuses e nem o povo que acredita neles. Evil diz que entende o temor da irmã, porém não há o que se pode fazer. Nitocris pede para Evil pensar no assunto. E pergunta que nação ele quer herdar, a Grande Babilônia, ou um reino conflituoso e dividido, e sai. Shamiran fala que pelo visto a volta do soberano não trará a paz que eles esperavam. Enquanto isso, Matias pede mais uns dias para pagar a dívida com Beroso. Beroso diz que anos ele arrasta essa dívida. Matias pede um pouco de compaixão. Beroso fala que Matias não teve compaixão quando promoveu o caos na taberna e não sabe o prejuízo que ele teve. E exige que Matias entregue a casa da família para quitar a dívida. Matias diz que não pode entregar a casa da família. Zack se aproxima dali e ouve a conversa. Beroso fala que então tem a opção de entregar a irmã solteira como escrava. Matias diz que não pode fazer isso. Zack se aproxima e pergunta o que houve com Matias, que está ferido. Beroso conta que Matias acabou de perder a casa em uma dívida de jogo, e o prazo para entregar a casa é o dia seguinte. Nitocris chega e chama o sacerdote para uma conversa. Enquanto Zack pergunta se Matias perdeu mesmo a casa no jogo, Matias diz que está desesperado e não sabe o que fazer, e pede para Zack tentar convencer Beroso a dar mais um prazo. Zack fala que Beroso não costuma ser leniente com os devedores. Matias pergunta se Zack não pode ajudar. Zack fala que pode pagar a dívida sim, e ele nem precisa se preocupar em devolver. Matias fica chocado e diz que se trata de uma pequena fortuna. Zack afirma que paga com uma condição. Matias diz que faz qualquer coisa. Enquanto isso, Beroso fala que também está preocupado com as consequências da escolha do rei. Nitocris diz que o sacerdote precisa convencer Nabucco a desistir desse disparate. Beroso diz que não sabe como. Nitocris diz que se ele não encontrar uma maneira, eles terão que tomar algumas medidas. Ele pergunta que tipo de medidas. Nitocris responde que ainda não sabe, porque daqui a pouco o pai vai liberar os cativos e devolver as riquezas conquistadas. Beroso fala que Nitocris está se precipitando. Nitocris diz que está vendo uma ameaça que ninguém está conseguindo enxergar e fala que os hebreus não a enganam, e pede para ele ajudar antes que fique sem cargo. Em seguida, Matias diz que o que Zack está pedindo é um absurdo. Zack fala que absurdo é perder a casa da própria família. Matias diz que pode não conseguir porque não depende dele. Zack diz que então infelizmente não poderá ajudar. Ebed-Meleque pede perdão a Gadize pela briga que teve com Matias. Gadize diz que não está zangada e a culpa foi de Matias e sabe que Ebed só quer seu bem. Gadize se lamenta porque não estava no palácio para ajudar Lia. E diz que se não bastasse sua incapacidade de melhorar seu casamento, está falhando com todos à sua volta. E chorando diz que não se perdoaria se Lia morresse como Kassaya.
Ebed pede para ela não chorar, Gadize diz que às vezes se sente só. Ebed fala que será dela para sempre e não resiste e beija Gadize. Na sinagoga, Fassur finge que está preocupado com Malca, Zadok conta que ela está bem e foi apenas um susto. Ravina diz que está surpreso com o interesse de Fassur. O cínico fala que os 7 anos de servidão o fez conhecer a grandeza da humildade e Osiel ajudou muito nisso. E hoje é muito mais preocupado com o bem-estar do próximo. Fassur vai embora, Zadok pergunta se o filho acreditou, Ravina diz que gostaria, mas não consegue acreditar. Zadok diz que também não acredita. Matias está desnorteado com a proposta de Isaac, Joana se aproxima e diz que gostaria de conversar com ele. E pergunta se está tudo bem porque ele parece nervoso. Os filhos de Talita e Samira tratam Malca com carinho. Malca conta para as iguaizinhas que ainda está envergonhada com o que fez. Porém Isaac foi tão carinhoso que se encheu de esperança. Talita pergunta se ela fez essa loucura por causa dele. Malca fala que não suportou quando Isaac disse que pretendia arrumar outra esposa. Samira fala que não tem espaço para outra esposa na casa. Malca diz que acha que o marido desistiu. Enquanto isso, Joana diz para Matias que Gadize está sofrendo muito, e não pode ver pessoas que gostam sofrendo desse jeito. Matias tenta falar sobre a proposta de Isaac, e diz que Joana é uma pessoa boa e melhor que ele. Joana pergunta se Matias está com dívidas. Ele confirma que sim. Joana diz que vai tecer a noite para conseguir a quantia. Matias fala que deve uma fortuna e estão exigindo a casa para pagar a dívida. Joana fica sem acreditar, ele continua e diz que recebeu uma proposta que não depende dele. Joana pergunta de quem depende. Matias responde que depende dela e pergunta se ela aceitaria se casar com Zack para salvar a família. Joana fica chocada. Em seguida, um homem cavalgando em um cavalo chega na Babilônia. Lior compra lentilhas quando esse homem se aproxima e o chama de folha seca. Assustado, Lior olha para o homem e diz que não pode ser e fica surpreso ao ver que se trata de Asher. Asher pergunta se ele pensou que nunca mais fosse vê-lo, enquanto Joana fala que não pode ser e diz que não entendeu direito. Matias fala que se ela aceitar se casar, Zack pagará a dívida, caso contrário, eles terão que entregar a casa. Ainda sem acreditar, Joana pergunta se foi Zack que fez essa exigência, e diz que conhece Zack há muitos anos e ele nunca faria essa proposta absurda. Matias fala que foi isso mesmo. Isaac disse que ela não pode contar para ninguém que está se casando à força e todos têm que achar que é sua vontade. Matias pede perdão e afirma que sente muito. E se caso ela não aceite, a família viverá ao relento e terá somente o céu sob a cabeça. Lior fala que nunca imaginou rever o amigo desse jeito, e eles se abraçam emocionados. Você não mudou nada. Continua feio. A novela está emocionante. Se você assiste e gosta da novela O Rico e Lázaro, se inscreva que aqui no canal tem os resumos diários todos os dias. E participe comigo deixando seu like e o seu comentário. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.